Vamos ao segundo item de estudo que o João oferece, que intitula-se Dependência Química. Iniciado o uso de qualquer substância tóxica, química, após a euforia mentirosa e a queda na angústia pela falta do estímulo artificial, muitas vezes o paciente experimenta mal-estar compreensível. Os relacionamentos sedutores e os grupos de convivência doentia encarregam-se de proporcionar novos estímulos e, ao repetir a experiência, inicia-se a torpe dependência que leva aos desastres mais imprevisíveis, tanto em relação ao desgaste orgânico como à degenerescência mental e emocional, e também aos imprevisíveis desvios para o crime, furto, roubo, agressão, homicídio, suicídio e demais outros. Porque reconhece o comportamento criticável de que é portador, o viciado em tóxico torna-se desconfiado, dissimulador, agressivo, mentiroso, avançando no rumo de interpretações delirantes que às vezes se convertem em transtornos paranoides. Invariavelmente, o viciado nega o uso de drogas com tanta segurança que engana mesmo aqueles que são conhecedores da problemática. De início, uma pequena dose é suficiente para gerar estímulos agradáveis em alguns pacientes, enquanto outros são empurrados para os porões do inconsciente, sendo vítimas de terríveis alucinações que os desvairam. A falta de contato contínuo dos genitores com os filhos, não lhes percebendo as primeiras alterações de conduta quando ocorre a iniciação, permite que eles se entreguem ao vício com assiduidade, criando dependência grave que, ao ser percebida, já exige terapia cuidadosa e prolongada. Nesse caso, o alcoolismo instala-se em razão do uso da substância etílica fazer parte do jogo social, dos relacionamentos que primam pela futilidade e por falta de profundidade, permanecendo na superfície das aparências que propiciam e proporcionam as liberações contínuas de cervejas, vinhos e outros sofisticados produtos, como forma de esconder o desinteresse que sentem umas criaturas por outras. São desinteressados. Perigoso pela facilidade com que são encontradas as bebidas alcoólicas, esse vício tornou-se um grave problema social e de saúde, em razão da sua difusão nas sociedades distintas como degradadas, levando a pouco e pouco o indivíduo a uma situação nociva ao próprio meio no qual transita. Lares são vergastados pela sevícia dessa dependência, crimes horrendos são praticados pelos seus usuários, agressões vergonhosas e lamentáveis sucedem-se umas às outras em voragem alucinante, ceifando muitos milhões de vidas que poderiam ser dignificadas pelo trabalho e pela abstinência do seu enfermiço uso. Em razão das quantidades ingeridas desde cedo, os usuários podem expressar quadros psicopáticos que caracterizam as resistências emocionais e mentais dos indivíduos. Alguns há que são capazes de ingerir volumosa cota de substância alcoólica sem apresentar de imediato efeitos danosos. Outros, no entanto, mesmo usando pequenas quantidades,
logo aparecem os acidentes psíquicos, uns mais devastadores do que outros, de que não se recorda o enfermo quando recupera a lucidez. Os dipsômanos, no entanto, são levados de forma irresistível ao uso dessas substâncias, em face da sua ansiedade, embora conscientes da enfermidade que os consome. Além das heranças genéticas, os traumatismos cranianos e encefalopatias sutis da infância também respondem pela tendência ao alcoolismo. Podemos introduzir igualmente na psicogênese do alcoolismo as obsessões como geradoras do vício, qual ocorre conforme referido em outras formas de drogadição. Os efeitos são terríveis na glândula hepática, nos rins, em todo o aparelho digestivo, como os graves comprometimentos emocionais e mentais. Nas diversas dependências de drogas químicas, após largo período de uso, podem-se registrar alterações do centro da palavra, com dificuldade de silabação, arrastamento da pronúncia, incapacidade de expressar-se com símbolos correspondentes à linguagem em que se comunica com o paciente. A repressão policial e a falta de educação moral, a ausência de esclarecimento correto em torno dos danos produzidos pelas drogas químicas tóxicas, as dificuldades socioeconômicas, os conflitos íntimos, os estímulos proporcionados pelas belas e bem trabalhadas propagandas apresentadas pela mídia respondem pelo agravamento da epidemia da drogadição que assola a sociedade contemporânea. Infelizmente, a mídia contribui de maneira eficaz. Ela é eficiente para fazer com que penetre no drogadito a mensagem de que deve usar. O uso abusivo de drogas, em face da dificuldade ou indiferença das demais criaturas para cerceá-lo pelo esclarecimento, vai se tornando tão natural e quase chique nas denominadas rodas de alto padrão econômico que ameaça o equilíbrio das criaturas individualmente e da sociedade em geral. A princípio, a toxicomania produz impacto perturbador, mas à medida que se avoluma uma falsa compreensão e tolerância geral, finge ser uma forma de conduta da época como uma válvula para escapar-se à ansiedade, ao estresse, às pressões vigentes, lamentavelmente conduzindo para a loucura, a destruição e a morte. Infelizmente, supõe-se que o uso desses elementos, o álcool e outros, são recursos para que a pessoa consiga fugir do estresse. Lê do engano. O indivíduo vai fazer uso e vai continuar estressado, ou pior, vai ficar pior do que estava. Entende? Infelizmente, o uso da substância psicoativa, quer seja o álcool, ou outro, o tabaco, ou a maconha, a cocaína, qualquer que seja, nunca vai ser elemento que vai eliminar o estresse, que vai solucionar o estresse, muito pelo contrário. Vai gerar muito mais problema do que a pessoa está imaginando. Lembro-me que um rapazote usuário de maconha
E o avô, ele era de uma cidade fora. Veio passar uns dias na casa do avô. E o avô, por sua vez, falou: fumar um cigarrinho só não dá problema nenhum. O avô, ele envolvia o avô de tal forma que fazia o avô ir buscar na praça, que é perto de onde nós moramos, o baseado, o cigarro. E o avô trazia para ele fumar 1 a 2 vezes por dia. Infelizmente, a falta de orientação e a ignorância é muito grande. O trabalho em cima da drogadição é muito superficial, é muito fragmentado, diante da necessidade emergencial que o problema exige. É um problema de calamidade mundial. Entende? Nós não podemos ficar alheio a isso. Entende? Se nós temos oportunidade, devemos falar, devemos manifestar nosso contrário, manifestar a nossa contrariedade e que precisamos lutar contra e contribuirmos para a orientação, fazer parte desses grupos de apoio, que nesses grupos de apoio é onde o usuário, o dependente, acaba encontrando a libertação. Porque no grupo de apoio a pessoa é um grupo, o próprio nome diz, grupo de apoio. Um apoia o outro, eles vão falar dos seus problemas. Eu já fiz parte, então cada um fala do seu problema. Isso, aquilo, não. Eu fumei só 1 vez, eu bebi só 2 vezes, entende? Não, porque o problema que eu sinto é com o meu pai, com a minha mãe, assim vai deglutindo o problema e fazendo com que a pessoa digira, né? Tenha uma digestão melhor do seu próprio problema. Voltaremos para encerrar.